Os motores síncronos são máquinas de corrente alternada de velocidade constante. Na realidade, eles só conseguem desenvolver torque quando estão na velocidade síncrona. Mas velocidade síncrona do quê? A velocidade síncrona do campo girante, ou do fluxo magnético girante. A velocidade do campo B. Portanto, a corrente que é inserida através das entradas da armadura no motor síncrono vão gerar forças magnetomotrizes nos bobinamentos desta armadura. Esta força magnetomotriz gerará essa onda espacial de força magnetomotriz. A onda espacial de força magnetomotriz gerada pelas correntes que atravessam as bobinas da armadura da máquina síncrona atravessarão o entreferro e atuarão então com o campo, movimentando o eixo do motor com velocidade síncrona ao campo que está girando nessa força magnetomotriz resultante. Esse é o funcionamento básico de um motor síncrono. Para tanto, quando esta força magnetomotriz atravessa o entreferro, ela gera uma força eletromotriz induzida no próprio entreferro. Isso devido à lei de Faraday. E pela lei de Faraday, nós verificamos que esta força eletromotriz induzida é diretamente proporcional à variação do fluxo magnético do entreferro, ou seja, a variação do campo girante no seu valor de pico e também da frequência desta variação. Lembremos que a velocidade síncrona do campo girante, ou a velocidade angular espacial da onda de força magnetomotriz, ω5, é igual a 2 vezes a velocidade angular da corrente que está atuando na armadura, ω_in, dividido pelo número de polos, P. Lembrando ainda que ω_in é igual a 2πfin, onde Fin é a frequência de entrada da corrente da armadura. Nós sabemos que a força eletromotriz Fm gerada é igual ao negativo da variação do fluxo magnético no tempo, menos dφ dt. O φ, que é o fluxo magnético, depende diretamente da densidade do fluxo magnético, densidade de linhas, e também da área da bobina. A área da bobina, no caso, é constante, porque as bobinas estão imóveis, mas há uma variação do fluxo magnético, porque esta variação advém da corrente que está atuando nas bobinas, e esta corrente varia em função da alimentação alternada de entrada. Dessa forma, temos que φ é igual à integral do produto escalar de B ds. Em outras palavras, o fluxo magnético é proporcional à densidade de linhas na área em que se encontra a bobina. Então temos que a tensão de armadura, ou força eletromotriz na armadura, é uma função da densidade de linhas ou densidade de fluxo magnético em relação ao tempo. A variação em relação ao tempo é inversamente proporcional à frequência. Desta forma temos que a tensão de armadura, força eletromotriz, é igual ao B, que é a densidade de linhas, vezes a frequência. E devido à estrutura magnética da máquina, nós sabemos que a esterese está presente na máquina. Assim, a relação do gráfico de esterese, B por H, densidade de fluxo magnético por intensidade de campo magnético, podemos facilmente identificar que é muito interessante que a atuação permanecesse no nível mais alto de densidade de linhas de campo. Isso vai acontecer na saturação da máquina. Por isso, podemos ressaltar que a densidade de linhas de campo sempre é desejável que tenha um valor máximo, ou um valor de pico. Desta forma, temos que a tensão de armadura, Varm, ou a força eletromotriz da armadura, vai ser igual a B pico vezes a frequência. Esta frequência é que define a rotação da máquina, uma vez que a rotação da máquina depende da frequência da alimentação de entrada e do número de polos. Na verdade, ela é diretamente proporcional à frequência e inversamente proporcional ao número de polos. Podemos considerar que a tensão de armadura vai ser proporcional à frequência de entrada vezes o valor de pico da densidade de fluxo magnético. Ainda também podemos considerar uma tensão nominal de armadura, ou seja, uma tensão para a qual foi projetada a máquina. Em outras palavras, essa tensão para a qual foi projetada a máquina vai depender de uma frequência para a qual a máquina foi projetada, e lembrando que é a frequência que define a velocidade. Então, a frequência deve ser definida em termos de projeto para valores menores do que aqueles suportados pela máquina, ou seja, limitados pelo mancal da máquina, porque se a máquina girar mais rápido do que isso, poderá levar ao colapso e à destruição do mancal. Então essa é uma das limitações da frequência. A outra limitação seria o fluxo nominal da máquina, o fluxo máximo que a máquina pode suportar, uma vez que o fluxo está relacionado à corrente que excita as bobinas. E uma corrente muito excessiva leva ao aquecimento. Lembrando que sempre as bobinas têm uma parte resistiva do cobre e uma parte de indutância de dispersão. Sempre haverá uma queda de tensão sobre as bobinas e também haverá uma dissipação de calor devido à corrente que circula nas bobinas. O B nominal também é limitado pelo valor de corrente. Podemos fazer uma relação aí. E essa relação seria entre
a tensão de armadura Varm e uma tensão nominal da armadura Vnon. Esta relação, ou razão, nos daria o Fin vezes B pico dividido por Fnon, frequência nominal, vezes o Bnon, densidade de fluxo nominal da máquina. Consideremos agora que o Varm seja igual ao Vnon. Se nós manobrarmos um pouco a equação, nós vamos poder definir B pico. Temos que B pico vai ser igual ao B nominal, B projetado na máquina, vezes o F nominal dividido pelo F de entrada. E isso é bastante interessante. E é fácil observar que o B pico tem apenas uma característica que pode ser variada, que é a frequência de entrada. Tanto a frequência nominal quanto a densidade de fluxo nominal, Fnon e Bnon, são características de projeto da máquina, ou seja, não estão ali para serem variados. De uma forma que, como Fin está no denominador da máquina, quanto maior for Fin, menor vai ser o B pico. Isso quer dizer que quanto maior for a velocidade da máquina, menor vai ser a densidade de fluxo. Então, para velocidades maiores, temos um enfraquecimento de fluxo da máquina. Quando a velocidade da máquina diminui, ou a frequência de entrada diminui, aumenta-se o B pico, aumenta-se a densidade de fluxo. O aumento de B pico está ligado ao aumento de corrente. O aumento de corrente poderá danificar a máquina. Naturalmente, há uma necessidade de se controlar em toda a velocidade da máquina a variação tanto da frequência quanto da densidade de fluxo. Esta variação da densidade de fluxo pode ser controlada diretamente pela tensão da armadura. E aí estabelecemos uma relação entre a tensão da armadura e a frequência de entrada, uma relação de volts sobre hertz. Esta mesma relação é a relação que é utilizada nos inversores de frequência escalares para se variar a velocidade de uma máquina de indução, de um motor trifásico. O que ainda torna mais interessante, porque como o motor síncrono somente pode atuar com torque na velocidade síncrona, ou numa aplicação seria necessário levá-lo até a velocidade síncrona por outros meios, um outro motor acoplado, por exemplo, ou se utilizar de um inversor de frequência que tenha na sua entrada uma retificação controlada, de modo que possamos variar a tensão de entrada em função da frequência de saída que vai dar a velocidade da máquina. Vamos lembrar um pouquinho desse inversor de frequência. O inversor de frequência, na realidade, é um conjunto de retificadores na sua entrada que retifica a tensão de alimentação e leva essa tensão para um circuito intermediário, o LIC-DC, onde é armazenado em capacitores. A sua saída é chaveada com transistores rápidos. Vários tipos de transistores podem ser usados: FETs, MOSFETs, transistores bipolares, e os mais comuns, ultimamente utilizados, têm sido os transistores IGBT, Insulated Gate Bipolar Transistors, os transistores bipolar de porta isolada, que é uma associação da parte do transistor bipolar, a parte de potência, com a parte rápida de um transistor de efeito de campo. Esses transistores então chaveiam a corrente de saída com a frequência desejada, de forma que a máquina tenha a sua frequência de alimentação controlada em função da velocidade desejada. Um outro detalhe importante está no chaveamento desse transistor, na modulação dessas chaves de saída. Uma das formas mais comuns é a utilização de um PWM, Pulse Width Modulation, ou modulação por largura de pulso, de forma que podemos sincronizar os transistores com as frequências necessárias para funcionar o motor e ainda variar a sua frequência de chaveamento e, consequentemente, variar a frequência de saída. Então temos aí um controle direto da máquina síncrona, através da aplicação do inversor de frequência. Mas no final, voltando a falar do volts sobre hertz, podemos garantir em toda a curva de velocidade da máquina que se manterá constante os valores de volts por hertz, tensão de armadura em função da frequência de entrada. Colocado dessa forma, podemos garantir que a máquina síncrona atuando como motor tem duas regiões fundamentais de trabalho. Uma região em que a potência sobe linearmente, garantindo um torque constante, e uma região em que a potência é constante e o torque decai de modo hiperbólico. No primeiro momento, a variação da velocidade fará com que a potência suba linearmente e logo em seguida, chegando após a velocidade nominal, tende a cair hiperbolicamente. Esta segunda região, em que a potência é constante, mas o torque decai, é chamada de região de enfraquecimento de campo.